Pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre geometria analítica, tá? Então vem comigo. Para a gente ter uma ideia da geometria analítica, ela é o que? Ela busca interpretar, né, os sistemas de coordenadas existentes. Isso é, dar um determinado ponto, localizar ele num sistema de coordenadas, tá bom? Então vamos embora. Olha só, nós temos um determinado ponto, ponto 2, 3, tá? E nós precisamos distribuir ele, né, no sistema de coordenadas. Então vamos embora. Para a gente botar ele no sistema de coordenadas, a gente sabe o quê? Que ele vai ficar no ponto onde x é igual a 2 e y igual a 3. Então vamos lá, ó. Aqui é 1, 2, tá bom? Aqui é o x igual a 2. Vamos ver onde que é o y igual a 3. Vamos ver. 1, 2 e o 3, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o P, perfeito? Então a geometria analítica, de forma geral, busca, né, estudar, né, a distribuição das coordenadas, né, desses pontos do sistema de coordenadas. Outro exemplo é o que? O A. Vamos botar aqui o A menos 2, menos 4, pode ser? O x vale menos 2 e o y vale menos 4, beleza? Quando o x vale menos 2, nós temos ele aqui, ó. Aqui é o menos 1 e aqui é o menos 2. Então, qualquer posição aqui, né, quando o x vale menos 2, ele vai ser aceito. Porém, ele fala que o y vale menos 4. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4 aqui. Perfeito? Então tá aqui, ó. Nesse ponto aqui. Esse aqui é o ponto A. Perfeito? Então nós temos aqui, ó, essa distribuição no sistema de coordenadas. A partir daí, nós temos o que? O que a gente busca entender um determinado ponto médio de um determinado segmento dado. Por exemplo, aqui o A, eu vou assumir como se fosse o x igual a 2 e o y igual a 1, pode ser? E o B, o x igual a 6 e o y do B vale 3, pode ser? Então aqui o ponto B é o que? É o 6, 3, porque o primeiro número sempre é o x e o segundo é o y. E o A vale quem? Vale 2, 1. Perfeito? Aí quando ele pede para determinar um ponto médio desse determinado segmento, tá bom, pessoal? É o que? É o x do M e o y do M que ele quer, né? O ponto médio do AB, tá bom? Isso aqui é o ponto M, perfeito? E para a gente determinar o x do M, basta fazer o que? Uma média entre os pontos x, tanto de A quanto de B. Então vamos embora. Quem é o x de A? É o 2. Mais x de B é o 6. 2 mais 6 dá 8, né? Mas tem que dividir por 2 porque é a média. Então vamos embora. 8 dividido por 2 que é igual a 4, perfeito? Então isso aqui é o x do médio, x do ponto. X do ponto M, né? Que é o ponto médio. Y do M é igual a quem? É 1 mais 3, perfeito, dividido por 2. Quem é 1 mais 3? É 4, né? 4 dividido por 2. Então isso aqui é 2. Então o ponto M está onde? Está no x valendo 4 e o y valendo 2. Perfeito? Então isso aqui é o ponto M, que é o ponto 4, 2. Perfeito? Tá lá. Pessoal, então vamos falar agora sobre a condição de alinhamento, tá, de 3 pontos e também a determinação de área, tá? Dados 3 pontos distintos, tá bom? Primeiro, para a gente verificar se é uma reta ou se é um triângulo na qual daria para calcular né, a área desse triângulo, nós temos que verificar o seguinte, tá? Se o determinante, tá, desses 3 pontos, né, espaçados é igual a 0 ou diferente de 0. Se for igual a 0, nós temos uma condição de alinhamento, tá bom? E se for diferente de 0, não é alinhamento, então daria para calcular a área entre eles, perfeito? Então vai comigo. Aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, eu vou chamar o ponto A, tá bom? Vou chamar de 1 e 1, pode ser? 1 e 1. Aqui é o ponto B, perfeito, pessoal? Aqui eu vou chamar de quê? De 3 e de 3, tá bom? E o ponto C, vou chamar de 4, 4, tá bom? Para facilitar. Tá bom? Aqui é 4 e 4. Bom, para a gente verificar se esse determinante dá zero ou não, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar na fórmula específica. A fórmula geral do determinante é o seguinte, ó, determinante de quem? Né? Nós temos 3 pontos, então vão ser 3 pontos específicos. Quem? É o x1, y1, tá? É do primeiro ponto.
x2, y2, perfeito? x3, y3, tá bom? E a gente acrescenta o 1, 1 e 1, tá bom? Então nós temos esses três pontos aqui, ó, seria o ponto 1, ponto 2 e ponto 3, e a gente conseguiria verificar se o determinante é igual a zero ou diferente de zero, e aí a gente conseguiria determinar se é condição de alinhamento ou se dá para determinar a área, perfeito? Então vamos fazer para esse ponto aqui que a gente deu, A, B e C. Então a gente vai calcular o determinante de quem? Determinante, quem é o x1? É o 1, né? Esse cara aqui, ó. Então é 1, y1 é o 1 também, 1, perfeito? x2 é o 3, y3 é o 3, né? E é 1, acrescento 1 sempre, tá bom? É essa fórmula aqui, ó. E o x3 quem é? O 4. O y3 é o 4 e é 1, tá bom? Então vamos calcular esse determinante aqui, pessoal. Para a gente calcular esse determinante, a gente tem que expandir ele, né? Vamos expandir ele. Vamos botar aqui, ó. Determinante, ó. De quem? É determinante, né? De 1, 1, 1, 1, 1. 3, 1, 3, 3, 1, né? 3, 3, 1, 3, 3. E 4, 4, 1, 4, 4. Perfeito? A gente multiplica sempre na diagonal assim. E a gente diminui voltando, né? Na diagonal voltando. Perfeito? De boa, né? Então vamos lá. X vezes 3. 1 vezes 3, 3. Vezes 1, 3. Então vamos botar aqui. Ó. Isso aqui é igual. 3. A gente soma, né? 1 vezes 1, 1. Vezes 4 é 4. Mais quem? 1 vezes 3, 3. Vezes 4, 12. Perfeito? Menos quem? Menos é parente. A gente soma esses caras aqui, mas com valores negativos, né? Vai ser menos os produtos dele, a soma dos produtos desses caras aqui. Então, 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Vezes 4, 12. A gente pode perceber que 3 mais 4 mais 12, pessoal, vai dar com 19, né? E 19 é menos esse cara aqui. É o mesmo valor, né? Então vai dar 0. Então nós temos aqui uma condição de alinhamento. Perfeito, pessoal? Se não fosse determinante igual a 0, vou botar aqui, ó. Determinante fosse diferente de 0, a área triangular, pessoal, a área desses três pontos seria quem? Seria a área, né, do triângulo, é igual o módulo, né, do determinante encontrado, tá bom? Dividido por 2, tá bom? E é basicamente isso. Então a área é quem? É o módulo determinante, porque tem que ser positivo, divide ele por 2, perfeito? Agora vamos falar da equação geral e a equação reduzida da reta, tá bom? A equação geral, pessoal, equação, tá bom? Geral da reta, tá bom? É o seguinte, é quem? É o y menos um y inicial, y0, como vocês queiram denominar, é igual ao m, que multiplica x menos x0, tá bom? Então vamos lá. O y menos y0 é o seguinte, é o valor do y, né, da função, da equação, menos o y em determinado ponto dado, perfeito? Que é igual a quem? Esse m, tá? Esse m, pessoal, é o que? O coeficiente angular. Coeficiente angular, perfeito? Ou também pode ser denominado o quê? De inclinação da reta, tá? Importante, tá bom? Ou também a gente pode falar que é a tangente, né? Tangente, tá bom? Tá lá, perfeito? Tangente. Então, pessoal, esse m representa exatamente o que? O coeficiente angular, perfeito, pessoal? Ou a inclinação dessa reta ou a tangente da reta, perfeito? Que multiplica quem? O x, que é da própria equação, menos esse x0. Esse x0 vem do ponto específico, tá bom? Um ponto específico dado. Beleza? Então a equação reduzida, pessoal, da reta, quem seria a equação reduzida da reta? A equação reduzida, né? Seria quem? Seria o y é igual a mx, sei lá, eu estou adotando m, tá? Mais n, mas poderia ser ax mais b, tanto faz, tá bom? Então, esse aqui é o coeficiente angular, como já foi visto, e o n, que está sem a variável x, é denominado coeficiente linear, perfeito? É importante falar o porquê disso daqui ter dado tangente, tá bom, pessoal? Então vamos montar lá um
um eixo cartesiano, tá bom? Aqui são os valores de x e de y, perfeito? Aqui, por exemplo, o x vale 1 e 2, por exemplo, e y vale 2 e 3, tá bom? Então nós temos o seguinte, ó, passa aqui e aqui, tá bom? E também vai passar lá em cima, em 2 e 3, tá bom? Só para a gente entender. Essa inclinação aqui, esse ângulo aqui, é o que? É um ângulo alfa, onde o m, pessoal, é o tangente de alfa, tá bom? Por isso que a gente fala que é tangente. Porque tem a tangente? É o cateto oposto, que é esse cara aqui, ó, que é o 3 menos 2, que é 1, né? Em relação ao cateto adjacente. Em relação ao cateto adjacente aqui é 2 menos 1, que é 1. Então, a gente sabe que o m, quem é? É o tangente desse ângulo, perfeito? Tangente de alfa. E tangente de alfa é o quê? Cateto oposto, que é 1 sobre 1, perfeito? Então, o m aqui é 1, ou também daria para a gente calcular o alfa, né? Que é a tangente de 45 graus, que dá 1, perfeito? Então, é só um exemplo que foi dado, beleza? Agora, pessoal, vamos falar um pouco da questão do paralelismo entre duas retas e o perpendicularismo entre duas retas através desse coeficiente angular, da inclinação da reta, como queira, tá bom? Então vamos entender o seguinte: isso aqui é a reta 1, vou chamar de R1, isso aqui é R2, tá bom? Quem é R1? Vamos botar a equação reduzida dela, vamos lá. Então vem comigo, olha, o Y, né? A reta quem é y, que é igual a m1, que é o coeficiente dessa reta, perfeito? X mais o n1, tá bom? E a segunda reta, a reta 2, ela implica o seguinte, ó, y é igual a m2x mais n2, tá bom? Quando elas forem paralelas, pessoal, paralelismo, isso quer dizer o quê? Que o m1 da primeira reta tem que ser igual a m2. Tá bom? Sempre vai ocorrer paralelismo quando eles forem iguais. Exemplo de paralelismo está aqui, ó. Y é igual a 2x mais 3, ou y é igual a 2x mais 50. Tá bom? É o quê? Isso aqui são retas paralelas. Show de bola? Porque o M1 é igual a M2. Os M's, né? O que estão acompanhando o X são iguais. Perfeito? E o perpendicularismo, pessoal, é o seguinte, ó. Nós temos aqui a reta 3 e a reta 4, tá bom? Então a reta 3 vai ser quem? Vai ser o y igual a m3x mais n3, tá bom? E o R4 vai ser quem, pessoal? Y é igual a m4x mais n4, tá bom? E para ser perpendicular, tem uma relaçãozinha básica, ó. O m3 é igual a quem? É menos 1 sobre m4. Atendendo a essa condição aqui, eles vão ser o quê? Vão ser perpendiculares, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, o exemplo das funções. Vamos lá. Y é igual a 3x mais 4 e y é igual a menos 1 sobre 3x mais 2. É um exemplo, tá, de perpendicularismo entre essas duas retas, tá bom? Agora vamos para os exercícios. Primeiro exercício. As retas x mais y menos c igual a 0 e x mais by mais 3c igual a 0, com b e c pertencentes reais, interceptam um determinado ponto que é menos 1 e 2. Show de bola? Então, o valor de b mais c equivale ao seguinte. Vamos lá. Ele falou que se interceptam, quer dizer, eles se encontram, né? Eles se encontram nesse ponto aqui, ó, menos 1 e 2, onde menos 1 é o x e o 2 é o y. Perfeito? Então, para a gente fazer isso, basta a gente substituir esse ponto que ele deu nas duas retas que foi dado, né? Tanto nessa reta aqui, x mais y menos c igual a 0, quanto nessa reta aqui, ó, x mais by mais 3c igual a 0. Então vamos fazer isso primeiro. Vamos substituir o ponto menos 1 e 2, né? Menos 1 e 2. Menos 1 e 2, perfeito? Nas retas x mais y menos c igual a 0 primeiro. Vamos lá. X vale menos 1, mais y vale 2, menos c igual a 0. Perfeito? Então, menos 1 mais 2 vai dar
1, perfeito? Dá 1. Menos C vai para o outro lado igual a C. Então C é igual a 1, perfeito? Primeiro passo. O segundo passo agora é o seguinte, ó. X mais BY mais 3C igual a 0. Vamos substituir. O x vale menos 1, mais 2b, mais 3c, perfeito? Só que o 3c, pessoal, o c vale quanto? Vale 1, né? Então 3 vezes 1 é igual a 0. Então vamos lá. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Então 2 mais 2b igual a 0. Ou 2b é igual a esse 2 vai para o outro lado negativo. b igual a menos 2 sobre 2. b igual a menos 1, perfeito? Então b igual a menos 1. Com isso, pessoal, o que nós temos? Nós temos que ele pede ó, o valor de b mais c. b mais c vai dar quanto? 1 menos 1, né? Que é igual a 0. Resposta correta, letra B de bola. Perfeito? Então vamos para a próxima. As retas y1 igual a x mais 1 e y2 igual a menos m mais 1 sobre 2m são perpendiculares. O valor de m equivale a... Então vamos lá. Nós sabemos o quê? Que o que está acompanhando com x, perfeito? O que acompanha o x de 1, vou botar aqui, ó, m1 é igual a menos 1 sobre m2, perfeito? Vamos pegar o m1 valendo exatamente esse cara aqui, ó, menos m mais 1 sobre 2m. Então, menos m mais 1 sobre 2m, perfeito? Isso aqui é igual a menos 1 sobre m2. Quem é m2? É 1, né? Perfeito? Então, vamos embora. Menos m mais 1 sobre 2m é igual a menos 1 sobre 1, dá menos 1. Então, vamos fazer o seguinte, produz meio com produz extremos. Então, menos m mais 1 é igual a menos 2m. Então, vamos lá, pessoal. Esse menos 2m vai para o outro lado que é positivo, né? 2m. Menos m é igual a... Esse 1 vai para o outro lado negativo, então vai ficar menos 1. 2m menos m dá m. É igual a quanto? Menos 1, perfeito? Tá lá. Então, é o valor de m que vale exatamente menos 1. Resposta letra D de dado. Muito bom. Perfeito? Então vamos para a próxima. Então, pessoal, vamos fazer agora o exercício 3, perfeito? O exercício 3 fala o seguinte para a gente. A área do triângulo que tem lados sobre as retas y igual a menos 2x mais 9, x igual a 1 e y igual a 1 é o seguinte. Vamos lá. Primeiro nós temos que desenhar, tá bom? O plano cartesiano. Então, vamos lá. Aqui nós temos o x, que são as abscissas, e o y, que são as ordenadas, perfeito? Ele diz o seguinte, ó, o x igual a 1, tá? Ele vai delimitar, né, o x igual a 1, vou botar aqui, ó, tá? X igual a 1 e y igual a 1, tá bom? Y igual a 1, mais ou menos isso aqui, ó, tá? A escala não vai ser perfeita, vou dizer assim, mas só para a gente ter uma noção. Agora, o que a gente faz? Nós temos aqui a reta que ele deu. Y é igual a menos 2x mais 9. Então, a gente precisa calcular para x igual a 1 e para y igual a 1 acontece com o valor, né, o respectivo do y e do x, tá bom? Para x igual a 1, nós temos que o y é igual a menos 2 vezes 1 mais 9, perfeito? Vai dar menos 2 mais 9, y igual a 7, perfeito? Então vamos botar lá, aqui é como se fosse o 7, tá bom? Então quando x igual a 1, y igual a 7, essa aqui, ó. Vamos ver agora o que acontece quando y é igual a 1, perfeito? Então, quando y é igual a 1, temos, né, quem? O 1 é igual a menos 2x mais 9, perfeito? Vai o menos 2 para o outro lado, vai ficar mais 2, 2x é igual a 9 menos 1, né? Tá, mais 1 vai para o outro lado, menos 1. Isso aqui é igual a 8, perfeito? Então, x vai ser igual a 8 sobre 2, que vai dar 4, perfeito? Então, vou botar aqui, ó, x igual a 4. Tá aqui mais ou menos, tá bom? Aqui, ó, 4. Então, nós temos essa reta que passa por esses dois pontos. Como a reta define dois pontos, define ela toda, então a ideia é mais ou menos isso aqui, tá bom? E ele quer qual? Ele quer esse triângulo aqui, ó, a área desse cara aqui. Pronto, para a gente determinar a área desse cara, basta a gente verificar qual é a base, que é 4 e 1, né? 4 menos 1. 4 menos 1 a gente sabe que vai dar 3. E a altura, tá bom? A altura vai ser quem? 7 menos 1, que dá
6, perfeito? Então a área do triângulo quem é? É a base, 3, vezes a altura, 6 dividido por 2. Então bora. Vamos dividir 6 por 2, vai dar 3. Então vai ser 3 vezes 3. Perfeito? 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Tá bom? 9, aí depende da unidade, né? Unidade de medida ao quadrado, né? Unidade métrica ao quadrado. Perfeito? Resposta correta, letra D de dado. Perfeito? Enfim, para fazer essa aula de geometria analítica, utilizamos essa referência Dante, tá bom? Boa sorte, até a próxima.